E qual a utilidade disso tudo, sabe? De espíritos, de espiritismo? Será que vocês veem alguma coisa de útil nisso? Saber sobre isso? E essa coisa toda de conflitos pessoais, da gente se melhorar, será que é isso mesmo? Será que isso é verdadeiro? Bora para o nosso estudo de hoje do livro que é o Espiritismo. O tema é diversidade dos espíritos, né? Ou seja, essas diferenças que existem entre nós. O cético, a pessoa que é ignorante, que desconhece o assunto, pergunta a Allan Kardec assim: sendo assim, apresenta-se imensa dificuldade nesses conflitos de opiniões diversas, como distinguir-se o erro da verdade. Não descubra a utilidade dos espíritos nem o que ganhamos em conversar com eles. Bora ver o que Allan Kardec coloca aqui para nós? Quando eles apenas servissem para dar-nos a prova de sua existência e de serem as almas dos homens, só isto seria de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. Pois é, o fato dos espíritos retornarem e se comunicarem conosco para dizer: olha, eu estou aqui, eu estou vivo. Sabe, quando você recebe uma psicografia, alguma forma de comunicação daquele ente querido seu, pai, mãe, avô, avó, filho, filha, marido, esposa, enfim, seja quem for, a pessoa volta e diz aqui: fulano, eu estou bem, eu estou vivo, eu estou feliz, estou melhor, já me recuperei de tudo, da minha doença, estou em paz, fique em paz você também, nós vamos nos reencontrar um dia. Então, isso aí traz um conforto para aqueles que estão tristes, arrasados pela separação da morte, né? Como a gente fala no dia a dia. E essa morte não existe exatamente porque os espíritos voltam para nos dizer que estão vivos. Então, só isso já seria algo de extremamente valioso, reconfortante, e isso faz com que a gente mantenha as nossas esperanças. Esperança de que um dia a família vai se reencontrar, de que poderemos estar todos juntos. Continuando a leitura do texto. Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações. E só assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura e que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa esfera, existem os espíritos superiores, que só têm em vista o bem e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. Estes nos vêm a ensinar grandes coisas, mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Para bem conhecer um povo é necessário estudá-lo sob todas as faces. Vós mesmos tendes a prova disso. Pensáveis que bastava aos espíritos deixarem seu envoltório corpóreo para que ficassem isentos de todas as suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram que isto não se dá e fizeram-nos conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que a todos nós interessa no mais alto ponto, pois que todos temos que ir para lá. Quanto aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós. Então, o bom senso repelirá as falsas doutrinas. Nesses dois parágrafos, nós entendemos que Allan Kardec está nos chamando a atenção da importância de estudar profundamente o Espiritismo. Não é ler uma vez o livro, como certa vez eu vi um padre falando que eu já li o livro dos Espíritos e aquilo lá é uma enganação. Ele leu uma vez e já disse que é uma enganação. Quando a pessoa lê, muitas das vezes ela nem compreende o que o romance do Harry Potter quer dizer.
Quando uma pessoa vê o filme uma vez, ela deixa passar muitas coisas que não ficaram bem compreendidas. É apenas quando você assiste um filme várias vezes, quando você lê um livro várias vezes, que você consegue extrair mais detalhes que não tinha conseguido daquela única primeira vez. É preciso que a gente se dê ao trabalho, que se esforce, que deixe essa preguiça mental de lado e se esforce para estudar aprofundadamente para compreender o assunto. E depois que a gente chega nesse nível de compreensão, aí sim a gente está numa condição melhor de avaliar se o que o médium A ou B está falando está de acordo com a doutrina ou é totalmente diferente. Se o médium A ou B, se o espírito A ou B, se o que ele está falando ali é uma enganação, seja porque ele quer enganar os outros, ou seja porque ele está enganado, ou se o que ele está falando está corretamente embasado na doutrina dos espíritos, e aí nós podemos ficar mais confiantes. Imagine um médium que está o dia a dia falando palavrão, falando uma baixaria atrás da outra, e de repente, ao incorporar, um espírito se identifica como Jesus. É possível que esse médium tão baixo, tão mesquinho, tão vil, tão egoísta, tão pornográfico incorpore Jesus? Jesus viria falar através de um vaso sujo? Seria possível também que de repente Jesus começasse a fazer ameaças, começasse a falar palavrões, começasse a xingar A ou B? Seria possível que Jesus fosse igualzinho ao comportamento desse médium? Ou é o médium que está ali fingindo ser Jesus? Ou é um médium que está mistificando uma comunicação com Jesus e, na verdade, ele está incorporado com o espírito de Genésio, por exemplo? Sem querer brincar com o assunto, mas já brincando. É preciso que a gente pense. Mas para a gente ter fundamento no nosso pensamento, para que ele seja crítico, nós precisamos estar embasados. E esse estudo faz com que a gente vá adquirindo esses fundamentos para, quando receber a psicografia de um ente querido, eu analisá-la e perceber com critério, com criticidade, se é algo verdadeiro ou não. De repente, o médium tem boa vontade, mas ele está ali sendo usado por espíritos perversos, malvados, enganadores, que estão querendo só desperdiçar o tempo do médium, abusar das pessoas que o ouvem. Será que a gente não pode fazer esse esforço para não ser enganado mais por espíritos ou por médiums assim? É claro que podemos, né? Gostei demais desse nosso estudo de hoje. E se você gostou, clique em gostei. Peço que deixe aí nos comentários se vocês já passaram por alguma coisa assim no dia a dia. Vamos enriquecer esse estudo. E compartilhem esse estudo com mais e mais pessoas que também gostariam de aprender sobre esse assunto tão interessante e importante para as nossas vidas. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os nossos vídeos de estudos e demais assuntos. Explorem o canal, tem diversas playlists aí. Desejo a vocês muita paz e progresso espiritual.